Prazer estar na conferência da Fiel. Deus abençoe vocês que vieram de tão longe. Em termos geográficos, alguns viajaram bastante, milhares de quilômetros. Levem essa mensagem de esperança para as suas igrejas. Atuem ali. Deus abençoe vocês nos seus locais, onde vocês estão. Quero mandar um abraço grande também para os nossos irmãos, por todo esse Brasil que estão nos assistindo aqui pela internet. Deus abençoe vocês que estão agora acompanhando, até mesmo de fora do Brasil. Que privilégio esse, não? Que bom ter esse contato. Meus irmãos, eu precisarei ler alguns textos aqui, enquanto nós estivermos fazendo o estudo dessa noite. Mas ontem nós trabalhamos a questão de Ezequiel. Eu não vou pregar em Ezequiel nesta noite, eu vou pregar em Apocalipse, no livro do Apocalipse. Mas ali no livro de Ezequiel, capítulo 1, nós vimos que criaturas que louvam a Deus, criadas por Ele, estão não só louvando ao Senhor, mas a serviço dEle, do Senhor. E nós vimos isso nesses seres angelicais aqui. E também isso me ensina desse texto que você e eu, como criaturas de Deus, no nosso tempo, momento, nas nossas condições e capacidades, nós também podemos louvar o Senhor e trabalhar para Ele. Nós vimos ontem em Ezequiel que ele estava numa situação tremendamente desconfortável. Circunstâncias aqui estavam deixando Ezequiel numa condição até mesmo de prisioneiro, de limitado. Mas o nosso Deus não está limitado. E aonde o nosso Deus nos mandar, Ele haverá de nos usar. Nós vimos isto. Nós vimos em Ezequiel capítulo 1, versículo 10, que aqueles anjos, eles tinham como que rostos de leão, de homem, de águia, de boi. E na nossa situação e condição, como criaturas de Deus, aqui neste mundo como humanos, nós podemos ter a raça do leão, nós devemos ter a visão do alto, da águia, nós devemos ter a diligência do boi e usar o nosso raciocínio o melhor que nós pudermos para, como homens, atuarmos nesse mundo. Nós vimos também algumas questões aqui de rodas que esses seres estavam aqui também se movimentando com elas. Não temos uma condição de dizer o que foi isso, que visão foi essa. Foi uma visão de Deus, foi registrada pelo Espírito Santo de Deus, mas eu interpreto essa parte como os carros de Deus. Nós podemos ver isto, esta palavra carros de Deus, alusiva a esta palavra também ao poder e à regência de Deus. Assim como os reis da terra tinham os seus carros e se vangloriavam disso, vocês lembram muito bem que quando Israel deixou o Egito por libertação poderosa e soberana de Deus, Faraó mandou os seus carros atrás dos israelitas e os seus carros quebraram. Também o Salmo nos diz, uns confiam em carros, outros em cavalos, nós confiamos no Senhor nosso Deus. Aquele texto também de Eliseu e Geazi, quando Geazi tem medo, diz assim, agora está tudo acabado, agora está tudo perdido. E Eliseu diz, Pai, Deus, abra os olhos dele para ele ver. E ele vê um exército poderoso, poderoso mesmo. Então, aonde você também estiver se deslocando, conte com o poder de Deus. E tema só aquele que, de fato, não só pode matar o corpo, mas também pode mandar a alma para o inferno. Só temam a Ele, invistam sua vida ao serviço do Senhor, sirvam ao Senhor. Eu estava fazendo um curso na Alemanha, e quando a gente vai aprender outro idioma, a gente se torna analfabeto, porque a gente não sabe nem ler nem escrever. Então a gente vai para a escola de línguas e idiomas, e lá fui eu aprender o alemão, pernambucano aprendendo alemão. E que dificuldade foi aquela língua. Eu tenho certeza que no céu nós não falaremos alemão, porque no céu não haverá ranger de dentes. Mas que dificuldade aquela língua. E a professora colocava um exercício na lousa e tinha que fazer todas as concordâncias gramaticais, mas eu não entendia nada daquela língua. E a professora saía para resolver alguma coisa, quando ela voltava, eu estava com o meu lápis, eu estava com a minha borracha, e eu começava já a apagar, porque estava tudo errado mesmo. Aí eu olhei para aquela borracha e tinha alguma coisa escrita na borracha. Devia estar escrito assim, Hanges, Vrunges, Vrunges, Vranges. Não era bem assim, mas já que eu não entendia nada mesmo, o som, a maneira, Hanges, Vrunges, Vrunges, Vranges. Estava escrito naquela borracha,
Ich verbrauche mich für dich. Tem diferença de Hang Zung? Não tem. Aquele dia eu estava perdido. E eu fui tratar de traduzir aquela borracha. Aquela borracha era uma borracha crente. Eu tive certeza disso. Porque traduzindo, Ich verbrauche mich für dich, a borracha estava me dizendo, eu me gasto por ti. Quem errava o exercício? Jader. Quem não acertava nada? Jader. Quem entrava em ação para apagar os meus erros, para fazer com que eu acertasse? A borracha. Nós devemos ser nas mãos de Deus como crentes maleáveis como esta borracha. Aonde Ele nos colocar, na profissão que Ele lhe deu, no seu chamado santo e certo para você, você deve servir como esse crente borracha nas mãos de Deus, para que outros deixem de errar na vida e comecem a acertar na vida para a glória dEle. E que vocês façam isso de fato. Então nós vimos também aqui em Ezequiel, capítulo 2, versículo 2, que agora o Espírito Santo de Deus está atuando na vida de Ezequiel de maneira maravilhosa, de maneira tão intensa e tão profunda. E o Espírito Santo de Deus também quer usar essa geração de jovens hoje, para que vocês voltem e atuem no poder do Espírito Santo de Deus. E o Espírito Santo de Deus realmente coloca a gente de pé e coloca a gente para ouvir o que Ele quer que a gente escute, para que a gente renda para o serviço de Deus. Nós vimos no capítulo 2 de Ezequiel, versículo 4, que Ezequiel iria lidar com gente de duro semblante, que falaria duro, que agiria de maneira dura, mas que era para ele não temer. Até mesmo ele estaria no meio de escorpiões e de serpentes. Traduzindo, serpente seria sua professora de química, escorpiões seu professor de matemática. Mas você estaria ali no meio deles vencendo. E aqui nós vimos também que ele deveria ter um rolo. Ele deveria se alimentar deste rolo. Ele deveria se abastecer desse rolo da palavra de Deus. Esse livro rico, santo e vivo e eficaz. Mas Ezequiel vê, nesse contexto todo, a partir do capítulo 1, versículo 26, glória, resplendor, algo impressionante. E ele vê aqui, no versículo 28, a aparência da glória do Senhor de alguém que está assentado num trono. Nunca perca esta visão. Nunca perca de vista que o Senhor reina soberano, que Ele é maravilhoso. Vamos abrir a palavra de Deus no livro do Apocalipse, capítulo 5. Livro do Apocalipse, capítulo 5. Servindo ao Senhor até o fim, porque o nosso fim é maravilhoso. O nosso fim é glorioso. Mas ainda que aqui, o seu corpo, o meu corpo, que nós realmente vamos perdendo, sofrendo. Alguns estão encarcerados hoje, enquanto nós estamos aqui. Alguns irmãos nossos sofrendo prisões e martírios ao redor do mundo que já se volta contra Deus, contra a palavra de Deus. Ainda que o nosso corpo desfaleça, o Senhor, Ele nos manterá sempre de pé. E ainda que nós tombemos no campo de batalha, nós seremos ressuscitados por Ele. Capítulo 5 do Apocalipse. Vi na mão direita daquele que está sentado no trono um livro escrito por dentro e por fora, de todo selado com 7 selos. Vi também um anjo forte que proclamava em grande voz: quem é digno de abrir o livro e de lhe desatar os selos? Ora, nem no céu, nem sobre a terra, nem debaixo da terra, ninguém podia abrir o livro, nem mesmo olhar para ele. E eu chorava muito, porque ninguém foi achado digno de abrir o livro, nem mesmo de olhar para ele. Todavia, um dos anciãos me disse: não chores, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. Então vi no meio do trono e dos 4 seres viventes, e entre os anciãos de pé, um cordeiro como tendo sido morto. Ele tinha 7 chifres, bem como os 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados por toda a terra. Veio o cordeiro, pois, e tomou o livro da mão direita daquele que estava sentado no trono.
E quando tomou o livro, os 4 seres viventes e os 24 anciãos prostraram-se diante do Cordeiro, tendo cada um deles uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. E entoavam um novo cântico, dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir-lhe os selos, porque foste morto, com teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação. E para o nosso Deus os constituíste reino e sacerdotes, e reinarão sobre a terra. Vi e ouvi uma voz de muitos anjos ao redor do trono, dos seres viventes e dos anciãos, cujo número era de milhões e de milhares, proclamando em grande voz: digno é o Cordeiro que foi morto de receber o poder e riqueza e sabedoria e força e honra e glória e louvor. Então ouvi que toda criatura que há no céu e sobre a terra, debaixo da terra e sobre o mar, e tudo que neles há, estava dizendo: àquele que está sentado no trono e ao Cordeiro seja o louvor e a honra e a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. E os 4 seres viventes respondiam: amém. Também os anciãos prostraram-se e adoraram. Acusam os que seguem a linha conhecida como calvinismo de não evangelizarem. Acusam-nos de não evangelizarmos e de não falarmos de Cristo. Acusam-nos que somos muito bons de doutrina, mas muito pouco práticos em evangelismo e em conduzir alguém a Jesus Cristo. Acusam-nos de maneira muitas vezes inconsequente ou irresponsável. Mas muitas vezes nós também damos razão para isso, para que eles nos acusem. Mas quem tem este Deus, quem ama a Jesus Cristo, quem tem a sua palavra, quem é guiado pelo seu Espírito, não consegue ficar calado. Quer falar de Cristo sempre. Meus irmãos, para mim, a pessoa que senta comigo num ônibus, num avião, em qualquer local, é meu campo missionário. E nós devemos falar de Cristo sempre. Eu me lembro que eu estava voltando do Recife para São Paulo, e o avião parou em Salvador, e sentou no meu lado uma senhora, e ela tinha bem as características baianas, mas também tinha aquelas fitas que ela usava aqui, e durante o voo nós começamos a conversar, e começamos a falar de Jesus Cristo, mas ela foi bem reticente. Ela não queria ouvir, e ela como que: o senhor tem a sua fé, eu tenho a minha, o senhor tem o seu jeito de ver, eu tenho o meu jeito de ver. Mas eu fui falando para ela sobre Jesus Cristo, aquele que preenche, aquele que satisfaz as nossas vidas. E contei o meu testemunho de conversão para aquela senhora. Eu não tinha muitos recursos ali, eu estava com a caneta, mas eu peguei aquele saquinho que tem ali para desconfortos e tudo mais, eu tirei aquele saco. Minha senhora, a gente é bem isso aqui, a gente não tem condição de nada, a gente não se sustenta, mas dependendo do que a gente coloca aqui dentro, a gente acha que a gente está preenchido. E se eu colocar aqui uma barra de ouro, eu vou achar que eu sou muito poderoso, mas a fragilidade desse saquinho continua, permanece. E se alguém vier e tirar essa barra de ouro, eu fico vazio do mesmo jeito. E às vezes a gente está reunindo ouro, e se enchendo com ouro, preenchendo com ouro. Eu posso colocar aqui lenços de moda, eu posso colocar tudo, eu tento preencher aqui. E eu desenhei de um lado um rostinho feliz, olhinho e boquinha sorrindo. Na verdade é isso que eu tento ser feliz. Mas quando eu perco isso, ou quando isso me é tirado, eu virei o saquinho e eu desenhei um rosto triste. É isso no final. Mas sabe, Jesus Cristo também falou de que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. É só Jesus que nos mantém de pé. Ele nos alimenta como o pão da vida. Ele tira a nossa sede porque Ele é a água da vida. E eu comecei a falar com aquela mulher e fui falando de Jesus para aquela mulher. Ela estava indo para um voo que seguia até o Rio Grande do Sul. Ela ia para Gramado. Eu nunca vou esquecer daquela cena, quando o avião aterriza em São Paulo, e eu vou me despedindo daquela senhora: senhora, tenha uma boa viagem, que Deus lhe abençoe, que Deus lhe acompanhe. E quando eu vou saindo, aquela mulher pega no meu braço, e ela me prende, faz pressão no meu braço, diz assim: o senhor não pode ir até o Rio Grande do Sul? Meus irmãos, nós precisamos falar de Cristo. As pessoas às vezes estão demonstrando que estão felizes, não estão. Mas sabe que falar de Cristo também pode custar até mesmo a sua vida.
Eu tenho um grande amigo que está hoje residindo por obediência ao Senhor, num dos países mais perigosos para se falar de Cristo. E ele falou para mim: olha, pastor, eu estou lá para servir de testemunha e para dar testemunho de Jesus Cristo. E se eles me matarem, é o máximo que eles podem fazer. Mas o que eu puder fazer por eles, falar de Jesus Cristo, eu vou fazer isso ao máximo. Fale de Cristo, evangelize. Não tem alegria melhor do que você conduzir uma pessoa a Cristo. Mas isso poderá lhe custar muito caro. Poderá lhe custar até mesmo um emprego. Poderá lhe custar perseguições. Poderá lhe custar a própria vida. Quando estava lá no Recife, apareceu um jovem, ainda com o rosto um tanto sem barba, mas que dava para ver na vida daquele jovem um amor pelos perdidos. Muito mais era o seu amor pelo Deus maravilhoso que ele conhecia, que ele queria levar aos perdidos. E ele estava lá, e eu estava saindo de uma igreja como seminarista, e ele veio tomar o meu campo ali, assumir aquele campo com aquele grupo que eu amava muito. Conversamos, tratamos, e aquele rapaz se chama Ronaldo Lidório. E como eu tenho um carinho por Lidório, como eu amo Lidório, mas o Lidório aqui conta uma história que me deixou impressionado, e eu peço licença para ler para vocês. No meio do ano de 1991, fui enviado à Cordilheira Peruana por 3 igrejas presbiterianas do Recife, a fim de pesquisar as oportunidades de evangelismo junto ao povo quechua, habitantes das montanhas andinas, que elevam-se acima de 4.000 metros de altura e contornam geleiras e lagos cristalinos. Fui recebido por 2 hermanos em Lima, Peru, e imediatamente tomamos um carro em direção à Rua Caio, primeira cidade da Cordilheira. Ali pude estar com FQG, um dos principais líderes evangélicos da região, e louvar a Deus em uma igreja que reúne-se ao fundo de seu quintal. Em minha primeira noite ali, já comecei a sentir o clima de medo que pairava nos irmãos, quando todos eram tomados pelo nervosismo ao ouvirem um cachorro latindo ou na forma sempre vigilante, olhando para todos os lados como andavam nas ruas. Após alguns dias, partimos em direção a uma determinada vila mais ao centro da cordilheira, e ali mais de 30 jovens esperavam-nos entusiasmados para o culto da noite. Chegamos cansados e imediatamente fomos acomodados em uma casa típica com suas grossas paredes de adobe, tendo ao chão várias peles de lhama e ovelha para nos servir de cama e aquecer-nos nas noites geladas. O culto foi abençoado e, apesar da preocupação incessante dos mais velhos e de alguns jovens que ficavam à porta observando se algum movimento diferente acontecia, meu coração constrangeu-se quando ouvi a oração de uma senhora quechua, bastante idosa, que na abertura do culto rogou: Senhor, abençoa-nos nesse culto e aceita o nosso louvor, pois não sabemos se estaremos vivos para terminá-lo. Há algo diferente em como aquele povo louva. Parecem cantar como se fosse a última vez. Há um forte mover do Espírito de Deus entre a igreja andina, algo parecido com a igreja de Atos, um amor tão profundo por Jesus que ultrapassa nossa compreensão de igreja apenas como estrutura eclesiástica. No outro dia pela manhã, fomos acordados logo cedo para um recheado café da manhã com papas, batatas e carne de alpaca, semelhante à lhama, procedido por uma forte sopa de grãos e depois algumas espigas de milho cozido. Riram de mim e perguntaram-me como consegue ficar de pé sem tomar esse lanchinho pela manhã. Era a primeira vez que eu vi aquele povo sorrir despreocupadamente. À noite, tínhamos muitos convidados para o culto evangelístico. A pequena igrejinha estava repleta e os jovens animados. Deus estava prometendo algo especial para aquela noite, e assim começamos o louvor. Parecia estar nas nuvens quando os ouvia cantar: Deus Taitalai, o Senhor é meu pastor. E por um momento todos ficamos envolvidos com os cânticos. E não havia mais temor em nossos corações.
Os jovens não mais vigiavam a porta da igreja e todos pareciam sorrir enquanto o louvor enchia aquele templo e a presença do Senhor era sentida em cada um de nós. Acabamos o cântico e rapidamente deram-me a palavra para a mensagem. E então abri também no Salmo 23. Jeová és-me pastor, nada me faltará. Em lugares parei a ouvir 2 tiros do lado de fora da igreja. Todos ficaram quietos e calados, como se já soubessem o que estava acontecendo. Logo 2 homens com máscaras negras e metralhadoras nas mãos entraram onde estávamos e ordenaram que ninguém se movesse. Fiquei paralisado à frente da Bíblia aberta, enquanto um líder da igreja tentou falar-lhes. Ordenaram aos gritos que se calasse. Olharam para mim e bruscamente puxaram-me pelo braço, forçando-me a sair da igreja. E logo depois buscaram mais 2 dos nossos rapazes. Lembro-me que dentre os poucos segundos em que tudo aconteceu, pude apenas trocar um olhar com o líder da igrejinha e comecei a entender o que se passava, lembrando-me de suas palavras no dia anterior. Às vezes eles tiram-nos dos cultos para ameaçar-nos e imediatamente libertam-nos. Outras vezes forçam-nos a caminhar até lugares afastados e aí geralmente não se volta mais com vida. Quando fomos empurrados para fora, nos deparamos com outros 6 homens também mascarados e portando metralhadoras. Eles estavam nervosos, gritavam uns com os outros e olhavam para todos os lados. Poderiam fazer parte de qualquer dos grupos guerrilheiros que atuavam ali ou alguma facção militar. Corram para baixo, gritou um deles, indicando uma trilha estreita enquanto disparava com a metralhadora para o alto. Corremos morro abaixo, 2 deles à nossa frente, 4 ao lado e 2 atrás. Estávamos em silêncio. E então eu senti um forte frio no estômago enquanto corríamos. E aí não se volta com vida. Estava ecoando na sua cabeça. Lembrei-me. Enquanto descíamos com velocidade por uma trilha ainda mais estreita, comecei a ouvir tiros ao longe. Estouros de bombas e granadas, além de longos disparos com metralhadoras. Isso só poderia significar uma coisa: era uma ação geral. Pessoas foram capturadas em toda a área. Um massacre, pensei. Meu coração disparou quando finalmente formulei a frase que temia: eles irão nos matar. Nesse momento, nos deparamos com o fim da trilha e havia uma enorme pedra à nossa frente. Era um local onde pastores levavam seus rebanhos para serem alimentados. Encostem na pedra de frente para ela e mãos na cabeça, gritaram. Fizemos isso de imediato, quando então percebemos que eles deram alguns passos para trás e ouvimos o som metálico de suas metralhadoras sendo preparadas para atirar. Fiz apenas fechar os olhos enquanto o coração batia forte. O terrível sentimento de perda era maior do que o medo da morte. Não se apressurem, muchachos! Um grito vindo do mato à minha direita. Era um deles que vinha correndo, trazendo instruções para levar-nos para outro lugar. Logo fizeram-nos correr pelo mato e até chegarmos a um pequeno caminhão onde outros 12 rapazes já estavam capturados, ajoelhados na carroceria, com as mãos na cabeça e tendo sobre cada cabeça uma metralhadora encostada. O ambiente era de extremo nervosismo e ouvíamos muitos gritos. Subimos naquele caminhão e, com a metralhadora encostada em nossas nucas, rodamos por algum tempo. Muita coisa passou em minha mente naquele momento. Naquela época, eu era professor de missiologia e história das missões no Seminário Presbiteriano do Norte, em Recife, e havia ensinado a respeito da paz que os mártires sentiam ao serem assassinados. Morriam testemunhando de Cristo. Lembrei-me de Justino, por exemplo, de Policarpo, de Perpétua e tantos outros. Mas eu precisava ser sincero com Deus. Eu não tinha paz naquele momento. E orei: Senhor, se eu for libertado com vida, sem antes sentir
paz em meu coração, eu nunca mais falarei sobre missões. O caminhão parou. Desçam e corram para a parede, não tirem as mãos da cabeça e não falem, gritavam. Era um local onde mais de 30 homens armados e também mascarados já estavam à nossa espera. Alguém chegou no meu ouvido e perguntou em castelhano: "Que haces acá, forasteiro?" "Sou missionário evangélico e vim conhecer as igrejas quechuas", respondi. "Ninguém vem até nossa região apenas para conhecer algo. Você é um espião", retrucava ele, enquanto outros eram interrogados. Eu não podia vê-los, mas ouvia sons surdos como pancadas e então gritos desesperados. Um a um eram interrogados quando chegaram a mim. Eu era o último à direita. "Conte-nos tudo. Dê-nos os nomes daqueles que te enviaram, porque ninguém sairá daqui vivo", falavam sempre em meu ouvido. Entretanto, enquanto o tempo passava, algo muito especial aconteceu. Comecei a falar com o Senhor que eu necessitava experimentar todas as verdades que até aquele momento eu cantava, pregava, orava, dizia: "Somos um povo diferente". Sim, dizia eu nas minhas orações. E dizia mais: "Deus levantou-nos para confrontar o mundo, pecado e o mal. Somos audaciosos em Cristo e temos o que o mundo não possui, a paz do Senhor". Pois bem, naquele momento eu não possuía audácia nenhuma e especialmente eu não tinha paz. Mas enquanto eu experimentava todos aqueles sentimentos de derrota, medo, desilusão e desespero, algo muito profundo e pessoal aconteceu. E então eu entendi realmente o que é graça. Deus começou a inundar o meu coração de paz. Não era uma segurança natural ou tranquilidade em saber que algo sobrenatural poderia acontecer, nem mesmo era uma experiência mística de ver anjos ao meu redor, apesar de eles estarem ali. Era apenas paz. Todo o meu ser, sentimentos, pensamentos, corpo e alma foram encharcados com a paz. É difícil transcrever o que se passou, mas a única expressão que vinha e impactava a minha mente, tranquilizando-a, era: Deus é fiel. Alguns momentos depois, eu disse ao Senhor: se eu sair daqui com vida, continuarei falando sobre missões. Enquanto o Senhor fazia isso no meu interior, inúmeras perguntas eram lançadas ao mesmo tempo por 5 ou 6 homens colados em mim. Alguns gritavam, outros falavam baixo, e um deles pegou o meu passaporte que estava no bolso e dizia rindo: esta foto sairá muito bonita no jornal. Vamos acabar com isso, falou um deles atrás de mim, e todos pareciam escutá-lo, e houve silêncio. Afastaram-se de nós e por mais uma vez eu pensei: é agora. Entretanto, tudo estava mesmo diferente em meu coração. Lembro-me que orei: Senhor, cuida de minha esposa. Eu não pude ter filhos, meu ministério foi curto, obrigado pela paz de Cristo. Enquanto orava, uma mão tocou o meu ombro direito e uma voz em castelhano disse: "Estate tranquilo, hermano, que eu estou acá". Não era uma voz jovem, e então a reconheci. Este homem havia estado em nossa igrejinha durante a tarde, e eu me lembrava dele. Ele está comigo, eu o conheço, dizia ele aos outros, enquanto um tumulto parecia tomar conta do lugar. Subitamente fui tomado por ele e levado a uma caminhonete, enquanto deixávamos um caos atrás de nós. Não entendia bem o que estava acontecendo, mas quando fiz menção de olhar para os 2 irmãos que foram capturados comigo, empurraram-me para fora. Entrei rápido na caminhonete e fui deixado perto da igreja. Era madrugada e quando cheguei, todos estavam em oração. Abraçaram-me todos quase ao mesmo tempo e juntos sorríamos. Outros choravam de alegria e eu não podia esconder a felicidade de estar livre. Quando olhei para a frente da igreja, alguns rapazes estavam ajoelhados.
O que aconteceu? Perguntei. Quando vocês foram levados, falava o líder da igreja, eu perguntei ao Senhor, o que faço agora? E ele respondeu, faça um apelo. Um apelo? Mas Senhor, ele não entendeu, eu não entendo bem. Você é surdo? Perguntou ele para mim, faça um apelo. E eu fiz, continuava ele em lágrimas. E 12 rapazes, ao contrário de tudo que poderíamos entender, entregaram-se a Cristo. Isto é missões. Nesse ínterim, entretanto, algumas puxaram o meu braço e virei-me. 2 senhoras quietas, com lágrimas nos olhos, perguntavam-me, onde estão nossos filhos? O que eu poderia falar naquele momento? Eu não sei, respondi, enquanto alguns abraçavam-nas e choravam, pois sabiam que eles não apareceriam mais com vida. Podemos fazer algo por vocês? Uma pergunta quase incoerente. Podem sim, respondeu uma delas. Podem cantar conosco o nosso hino? Referia-se a um hino cantado no culto que dizia: a Igreja de Jesus Cristo sempre caminhando, quer nas lutas, quer nas provas, a Igreja sempre caminhando. Então cantamos e depois oramos. Alguns dias depois, o corpo de um dos rapazes foi achado, fuzilado. Isso também é missões. Moça, rapaz, você não está num parque de diversões. Você está num campo de guerra. Moça, rapaz, Deus não lhe colocou nesse mundo para você ser rico e vaidoso. Deus lhe colocou nesse mundo para que você fosse um referencial, luz nas trevas, e fosse uma voz a falar com autoridade de vida para aqueles que estão indo para serem mortos, para aqueles que estão perdidos. Deus nos colocou neste mundo para que nós testemunhemos de Cristo, para que nós testemunhássemos sempre dele, sendo o bom perfume de Cristo, para aqueles que são salvos, cheios de vida, para aqueles que são mortos, cheios de morte. Mas não pode ter meio termo, não pode ter vida dúbia, tem que ter coragem, a luta é renhida, não tire os seus olhos do alvo e não abaixe a guarda, você está num campo de luta. Não vá para a luta desarmado, não vá para a luta destreinado, maneje bem a palavra da verdade, tenha o capacete da salvação, esteja protegido com a couraça da justiça, seja verdadeiro, autêntico, empunhe o escudo da fé, ore sem cessar, ore em todo tempo. Você está em um terreno muito perigoso, mas que Deus lhe colocou aqui, e Deus lhe deu a autoridade, e o Senhor disse, ide por todo mundo, e pregai o Evangelho a toda criatura. Agora, quando nós olhamos para esse texto, também um texto de visão, também um homem que está limitado fisicamente, também um soldado do Senhor, João, ele está na ilha de Patmos e ele tem uma visão. E a visão que ele tem no capítulo 1 é de Jesus glorioso, é de Jesus Senhor, é de Jesus que nada e nem ninguém pode resistir à sua vontade. E Jesus tem muito povo nessa terra, e Jesus tem muito povo nessa região, e Jesus tem muito povo na Ásia, e Jesus tem muito povo em qualquer parte que ele queira salvar, e ele pode mandar você para lá. Esse é o nosso grande Deus. Agora aqui nos diz o versículo 1, que havia um livro escrito por dentro e por fora. Que livro é este? Este é o livro, eu diria para vocês, que é o livro da história do mundo. Neste livro estão registrados todos os fatos acontecidos no planeta Terra, em todo o tempo. Nesse mundo, nesse livro, está escrito tudo sobre todos. E esse livro aqui é o livro da condução da história, dos países, dos povos, dos movimentos, das revoluções. Nesse livro aqui está escrito tudo. E aqui então esse livro também está selado com 7 selos. Esse selo é fechado, bem fechado. Mas aqui também, no versículo 2, há um anjo que proclama em grande voz. Ele pergunta em voz alta, quem é digno de pegar este livro? Quem é digno, então, de conduzir a história do mundo a um final feliz?
Quem é digno de pegar esse livro, abrir este livro? E sabe, nem no céu, nem sobre a terra, nos diz o verso 3, nem debaixo da terra, ninguém podia abrir o livro e nem mesmo olhar para ele. Não existe ninguém digno. Não existe nenhum programa digno. Não existe nenhum governo digno. Ninguém é digno de dizer assim: me dê aqui que eu assumo a responsabilidade de seguir com a história e colocar um ponto final feliz na história. Então não se iluda com os sistemas. Não entre em esquemas. Não vá com os outros. Não pense que agora você encontrou as respostas que vêm dos seus eruditos, que dizem: a resposta é essa, a solução é essa. Ninguém é digno de conduzir a história a um final feliz. Vivemos uma época fantástica, uma época de grandes oportunidades, de grandes privilégios, mas uma época de loucos. Uma época em que não param de acontecer as piores atrocidades da história, onde pessoas que se diziam tão civilizadas. A droga campeia, a criminalidade não baixa, somos tomados de todo tipo de susto e de sobressalto. No campo financeiro não há paz, no campo social não há paz, as ameaças existem, os lares estão confusos e quebrados, as pessoas estão tentando ser felizes, mas ninguém é digno de dizer assim: vá por mim, vá por aqui. É dessa maneira que nós podemos colocar o ponto final na história. E se você olhar para isso, se desespere. É motivo de chorar. E de chorar muito, porque não há esperança para esse planeta, não há esperança para o seu vizinho sem Cristo, não há esperança para nenhum colega que você tem e que você conviva sem Jesus Cristo. Eles serão muito motivo para chorar. Contudo, o texto nos diz aqui: eu chorava muito, verso 4, porém, porque ninguém foi achado digno. Todavia, verso 5, um dos anciãos me disse: não chore. Enxugue as lágrimas, porque existe alguém que é digno. Existe o leão da tribo de Judá, Jesus Cristo. Ele é digno, ele é verdadeiro, ele é santo, ele é bom, ele é o verbo de Deus que se fez carne e habitou entre nós. Ele veio buscar e libertar o perdido. Existe um digno. E quando ele olha, ele vê um cordeiro. Não existe salvação sem o Cordeiro. Qualquer cristianismo que desvie do Cordeiro e leve para outros, ou conduza para você, ou melhore a sua vida tão somente, não é cristianismo. Cristianismo é centrado no Cordeiro de Deus. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E nesse texto que nós vimos, sempre a associação do Cordeiro que foi morto. Cordeiro que foi morto. Nós somos comprados por preço, preço de cruz, preço terrível que o Senhor levou sobre si, as difíceis e terríveis dores da cruz, Ele tomou sobre si. O Cordeiro foi morto. Agora esse Cordeiro é perfeito. Nos diz o texto aqui no versículo 6 que ele tem 7 chifres. Na linguagem apocalíptica, pegando uma ideia oriental, quando um rei queria mostrar o poderio da sua armada, que ele tinha poder, que ele tinha defesa, que ele tinha ataque, ele mandava colocar como que um chifre de ouro, ou um chifre de latão, ou um chifre de metal, um chifre que reluzisse na entrada da porta da cidade. Quando ele tinha muito poder, muita armada, muitos soldados, ele mandava colocar 2 chifres, assim como um búfalo é tão poderoso em ataque. Ou se defendendo, ele se livra. Então os reis orientais tinham o costume de dizer assim: coloca um chifre aí para mostrar que nós temos poder. Mas, meus queridos, o número 7 no Apocalipse significa perfeição. E sabe o que esse texto está dizendo para mim e para você? Que só Jesus Cristo tem todo o poder perfeito. Quando ele diz levanta-te, a pessoa levanta. Quando ele diz, sai do túmulo, sai do túmulo. Quando ele diz, estão perdoados os teus pecados, estão perdoados os teus pecados. Quando ele diz para Satanás, deixa-o, sai desse corpo. Satanás obedece, os demônios dele têm medo. Você está do lado de Jesus, que tem o poder perfeito. Não tema,
Porque o Cordeiro tem todo o poder perfeito. Mas também ele tem 7 espíritos. Que texto difícil esse de ser traduzido e trazido para vocês. Eu me lembro então aqui de Isaías capítulo 11, que diz que haveria de vir do tronco de Jessé, e ali diz que ele teria o Espírito do Senhor sobre si, também teria o Espírito do entendimento, teria o Espírito de conselho, de fortaleza, de conhecimento, de temor do Senhor. E ali tem 7 características que só o Messias do Deus Santo e Todo-Poderoso teria, e este é Jesus de Nazaré. Aqui também fala de 7 olhos, mais uma vez um número tão perfeito. Zacarias capítulo 4, versículo 10, vai dizer que Deus tem 7 olhos, como que Deus vê perfeitamente. Deus vê tudo sobre todos a um só tempo, o tempo todo, só Deus pode isso. Mas também Deus nos vê, Deus nos encontra, Deus nos acha. Ah, como eu amo o texto bíblico que diz assim, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Como eu amo esse texto. No grego, a palavra que aparece ali, procurar, buscar, significa procurar, procurar e não deixar de procurar até encontrar. E ele vai buscando, ele vai indo e vai indo. Sabe, quando fui salvo por Jesus Cristo, Deus usou esta organização, Palavra da Vida, que nos acolhe aqui, lá no Recife. Eu era filho de crente, mas eu era o pior de todos. Eu era terrível, eu aprontava na escola, eu aprontava em casa, eu fazia tantas coisas terríveis. Eu era um candidato à loucura o mais rápido possível. E eu me lembro que Deus Todo-Poderoso e Santo, isso é 1978, Deus manda uma família de missionários norte-americanos, e eles deixam a América, vêm para o Brasil, e no Brasil eles vêm para Belo Horizonte, mas de Belo Horizonte eles vão parar em Caruaru. Está certo que eles trocaram primeiro mundo por primeiro mundo, Caruaru, Estados Unidos. E aí o filho de americano lá, o Michael Warkentine, jogava futebol muito bem. Americano joga bola, gente. Eles gostam de basquete, aquela bola que parece um ovo assim, mas futebol, soccer. Mas Michael jogava muito bem. E logo Michael nos cativou pelo seu caráter, por sua bondade e por sua firmeza. Aí quando foi um dia, Michael disse, Jader, vamos para o acampamento? Era no finalzinho de tarde. Eu estava para aprontar mais naquela noite, sair com a minha turma de malucos. Bem doidos. E nós não sabíamos mais nem o que fazer de tanta loucura. Mas aí o Michael disse, vamos para um acampamento. E a palavra acampamento, naquele momento, me lembrou de Huguinho, Zezinho e Luizinho. Pronto, vamos entrar numa história. Ah, Michael, que acampamento é esse? É um acampamento legal, Palavra da Vida. Felipe falou, o irmão dele. E lá é muito bom, rapaz. Lá tem futebol e tem meninas. Opa! E eu gostava desses 2 assuntos. Aí eu perguntei, onde fica? Aí Michael respondeu, em Paudalho. Paudalho para mim era pré-história. Eu disse na hora, não vou nada, Deus me livre. Até usei assim essa expressão, quem sabe. Minha mãe estava atrás de mim, eu não sabia. Minha mãe disse, ele vai. Eu vou, mãe? Não, não vou não, vai. Michael, quanto custa? 100 cruzeiros. Ela pegou uma nota de Floriano Peixoto, passou aqui do meu lado, entregou para Michael. Disse, mas mãe, me dê cá, isso vai ser tão útil hoje à noite. Isso era Páscoa. Aí nós fomos para o acampamento. Vamos de quê? Eu pensei que o Michael, por ser americano, tinha trazido um Chevrolet com ar-condicionado dos Estados Unidos. Foi nada, fomos de ônibus. De Caruaru para o Recife, foi um ônibus confortável. O problema foi do Recife para Paudalho. Já viram aquele jogo de rugby? Para entrar no ônibus era a mesma coisa. Aquele empurra, 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 empurra. Eu lembro que eu viajei ao lado de uma senhora que fumava um cigarro muito fedorento. E ela devia ter umas 3 ou 4 galinhas no colo, nos pés ali, junto. Umas 2 galinhas entrando em desespero. O ônibus cheio, lotado, lotado. E a gente entrou numa avenida Caxangá enorme, não parava nunca de subir gente e nunca descia gente. O nome da empresa era bem característico, Expresso 1002. Eu tive certeza que cabiam ali 1002 pessoas. Faltando uns 10 quilômetros, aí Michael disse, vamos descer.
A senhora das galinhas era a minha copilota. Ela dizia, mas Maico, não, ela me falou que faltam uns 10 quilômetros ainda. Não, vamos descer agora. Eu vi que precisava mesmo de 10 quilômetros para atravessar toda aquela gente. Com licença, com licença, com licença. Descemos no meio do nada, meus irmãos. Do nada, do nada. Cana de um lado, cana do outro, e eu entrei em cana. Canavial para todo lado. Uma Kombi do Palavra da Vida não vinha. Michael, todo educado, teve uma ideia. Vamos a pé. Que vamos a pé, rapaz? Onde fica? 6 quilômetros para frente. Tinha umas 3 moças conosco, sugerindo levar as malas das meninas. Ainda é isso, carregar mala de mulher. Chego lá no acampamento. Foi a semana mais fraca do Palavra da Vida. Jorge Tais Magu dirigiu um acampamento. Eles até pensaram em desistir e entregar a inscrição. Por favor, nunca façam isso. Não meçam os trabalhos de vocês pela quantidade de gente, mas por quem Deus vai salvar. E pode salvar. Chegamos ali, não tinha nem gente para jogar futebol. As meninas naquele tempo não jogavam bola. Minha filha, joga aqui, fica no gol, a gente chuta fraquinho, eu pago uma coca. Não tinha acordo. Não tinha acordo. E as meninas que o Felipe prometera, o chupa-cabras tinha Paris mais bonita. Tudo mulher feia, tudo mulher feia. Eu detestei aquele lugar. Eu detestei aquele lugar. Eu vou embora daqui, eu vou sair dessa fé bem evangélica. Entrei na cozinha, tinha uma senhora que estava preparando a janta da noite. Aí eu entrei lá e falei assim, ô dona Maria, dá licença aqui. E ela estava cortando algumas verduras lá, trec. Ô dona Maria, como é que a gente faz para ir embora daqui? Tem jeito? Não, meu filho, aqui só sai segunda-feira. Isso devia ser quarta-feira, alguma coisa assim. Eu disse, não, minha senhora, não pode. Aí eu apelei. E se alguém ficar doente? Porque eu ia ficar doente. Ela nem levantou os olhos, continuou, trec. Os pastores oram por você. Uns equipantes chamaram para o salão de reuniões. E ali no salão de reuniões, tudo escuro lá fora, tudo escuro aqui dentro. Jorge Tais começou a pregar na semana de Páscoa sobre Jesus ou Barrabás, a quem você segue. Eu conhecia a história, eu ia para a igreja da minha mãe. Disse, mas como é que tem gente maluca que escolhe Barrabás? Jesus é boa gente. Mas ele começou a dizer assim, tem seguidores de Barrabás aqui? Eu disse, opa, tem? Tem. Se você faz isso, você segue a Barrabás. E eu fazia isso. Se você fala assim, eu falava. Se você pensa isso, você segue a Barrabás. Eu pensava. Eu me vi vestindo uma camisa. Aliás, quem sabe estava tatuado no meu corpo assim. I love Barrabás. Eu me senti o pior dos pecadores. Arrasado. Meu herói, Barrabás, gente, é dose. Mas Jorge Tais disse naquela noite, mas tem uma palavra para você nessa noite. Você pode trocar de líder. Você pode deixar Barrabás para lá, que não vai garantir nada para você, a não ser desgraça. E você pode passar a seguir a Jesus Cristo. Eu só te digo uma coisa, moça, rapaz, enquanto Jorge Tais falava, aquilo foi para mim, aquilo era comigo. E eu estava de joelhos pedindo perdão ao Deus eterno e agradecendo a Ele por querer enviar a Jesus Cristo para me salvar. Escolhido foi, escolhido sou, mas teve alguém que para mim me falou. Escolhido foi e agora eu vou. Meus irmãos, Deus não me mandou pregar para os eleitos, eu não sei quem eles são. Eu sei que eles são. Mas Deus me mandou pregar o Evangelho para toda criatura. E eu saí dali pregando o Evangelho, falando de Cristo. Para encerrar, meus irmãos, minhas irmãs, nós vimos aqui no texto algumas implicações profundas e tremendas para mim e para você, sobre o Cordeiro de Deus. Versículo 8 fala que eles, todas essas criaturas, se prostravam diante do Cordeiro, e eu enfatizo isso para mim e para você, como filhos de Deus, mas também como seus servos, como seus escravos. Eu também sou criatura que posso me prostrar nessa noite diante do Cordeiro. E aqui diz que cada um tinha harpas, louvando aquele que é. Mas me chamou a atenção aqui o versículo 8, que eles também tinham taças de ouro, cheias de incenso, que são as orações dos santos. Nós somos uma geração que nós não temos orado ao Senhor.
Participei de uma reunião de oração na Coreia, com cerca de 3.000 pessoas orando ali numa quarta-feira à noite. As nossas reuniões de oração estão se esvaziando. Nós não estamos indo orar ao Senhor, nós não estamos orando ao Senhor. Mas vejam como Deus tem consideração por nossas orações. Ele pega as nossas orações e coloca em taças de ouro. E teve gente orando por você, tem gente orando por essa conferência, tem gente orando pelos países fechados. Faça isso. Ore ao Senhor. Nós começamos a conquistar o mundo de joelhos, clamando aquele que é. Finalizo dizendo quais são as implicações para mim e para você nessa noite, para a gente sair daqui, desse congresso, e servir ao Senhor com alegria. E enquanto vivermos, enquanto viveu Rafaela, enquanto viver você, vivermos para a glória de Deus e falarmos de Cristo. Do que o Cordeiro é digno, diz o versículo 12. Lembre-se disso e disso nunca se esqueça. O Cordeiro que foi morto, ele é que é digno de receber. E aqui diz que ele é digno de receber o poder. Moça, rapaz, ainda há um certo poder nos seus membros? Ah, que bom! Então ele é digno de receber isso. Na sua juventude, no vigor da sua juventude, tome gosto e vá falar de Cristo. E saia, e faça viagens missionárias, e fale de Jesus Cristo na esquina, mas se você também for adiante, fale de Cristo. Mas também ele é digno de todo poder, e eu quero dizer para você uma coisa: se um dia você tiver poder, renda desde já esse poder ao Senhor agora. Se você tiver alguma posição, se você tiver alguma capacidade de chefia, de liderança, lá para daqui a pouco, hoje, renda esse poder ao Senhor. Nós não sabemos conviver com poder, nós não sabemos viver com poder, nós somos vaidosos e perigosos. Mas sabe, poder, nunca se esqueça, é igual a perfume, começa com P e passa. Se você se sentir muito poderoso, chefe daqui, chefe de repartição, renda logo isso ao Senhor agora. Senhor, o que eu vier a ser e fazer, se eu tiver uma firma, o que eu tiver é para o Senhor. Porque poder passa. Poder é igual a desodorante. Tem época que eu estou muito poderoso aqui. Mas quando eu olho, cadê o poder que estava aqui? Passou. Se você vier a ser alguma coisa, a ter alguma coisa, a fazer alguma coisa, Ele é digno disso. Mas também aqui diz para mim e para você que Ele é digno de toda a riqueza. Vocês fazem e formam uma geração que tem o potencial de pegar mais dinheiro no bolso, mas de ser mais engolido e tragado por esse dinheiro. Devolvam o dízimo ao Senhor. Invistam em missões. Sustentem missionários, façam isso desde agora. Senhor, eu não tenho nada, mas eu quero aprender a dar tudo. Eu quero aprender a dar tudo com amor, aquilo que o Senhor colocar no meu coração. Faça isso. Minha esposa e eu já conhecemos o Senhor já com o Senhor na glória, em que ele começou uma fabriqueta de chocolates na Suíça. E foi expandindo, expandindo, expandindo. E ele teve uma fábrica de chocolates na Suíça, uma fábrica de chocolates na Alemanha. Ele tinha exportação de chocolate de luxo para a América, para o Japão. Mas esse homem tirava o seu para viver, sobreviver, manter sua família e investir em missões. Comprava barcos missionários lá para o Amazonas, pagava tudo. Ele é digno de toda a riqueza. Ele é digno de toda a sabedoria. A minha menina está estudando química. E digo, Fernanda, procure ser a melhor química que você puder ser, para a glória de Deus. Invista ali e mostre como Deus é soberano e lhe permitiu conhecer isso na química. E ensine isso para os outros. E vocês que têm tantas profissões aqui, e eu estou encantado de ver quanta gente universitária aqui, ele é digno de toda a sabedoria, de tudo que você aprender, e invistam isso nas gerações que precisam da sua sabedoria para crescerem na graça e no conhecimento de Jesus Cristo. Ele é digno de toda honra, ele é digno de toda glória, e ele é digno de todo louvor, e ele é digno, e porque você e eu estamos também nesse versículo 13, toda criatura que há no céu e sobre a terra, diga, ele é digno. Você e eu podemos dizer isso, fazer isso e viver isso para a glória do Senhor. Ah, como eu amo esse versículo. E esse versículo termina dizendo: os 4 seres viventes respondiam, amém. Também os anciãos se prostraram e adoraram. Senhor, nós te adoramos nessa noite.
porque o Senhor se voltou para nós, miseráveis pecadores, merecedores de toda a sua ira. O Senhor enviou o seu Filho ao mundo, para que todo o que nele cresce não perecesse, mas tivesse a vida eterna. E muito obrigado porque o Senhor usou vidas que em obediência vieram e falaram, porque como ouvirão se não há quem pregue? E essa mensagem chegou aos nossos ouvidos. E nós que estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, ouvimos a poderosa voz daquele que vence a morte, vence o pecado, vence o pecador e atrai irresistivelmente. Eu te amei e eu te chamo pelo nome, vem. Muito obrigado porque o Senhor nos perdoou os pecados, nos reconciliou com o Senhor e nos constituiu neste mundo para sermos também sacerdotes e para irmos por todo canto, tendo o privilégio em toda raça, tribo, povo e nação de comunicar o Evangelho da graça de Deus. Que sejamos obedientes, que sejamos escravos de Jesus Cristo e que ouçamos naquele grande dia: muito bom, servo bom e fiel, escravo bom e fiel, fostes fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Usa-nos, Senhor, é o que nós rogamos, para o louvor da sua glória e preenchimento e satisfação das nossas vidas, no nome do Cordeiro. Amém.